Telepsiquismo, capítulo 6. Técnicas de telepsiquismo e processos de prece. O que podem fazer por você? O dicionário define prece como 1. Um pedido devoto ou qualquer forma de comunhão espiritual com Deus ou outro objeto de adoração. 2. O ato ou prática de rezar a Deus ou outro objeto de adoração. 3. Uma comunhão espiritual com Deus, como um pedido, agradecimento, adoração ou confissão. 4. A fórmula ou sequência de palavras usadas para rezar, como por exemplo o Pai Nosso. 5. Uma cerimônia religiosa, pública ou privada, que consiste total ou parcialmente em orações. 6. Um pedido ou súplica. A verdade pura e simples é que nós é que respondemos às nossas preces. E a razão é óbvia. O que nosso consciente realmente acredita e aceita como verdade é posto em prática pelo subconsciente em forma, função, experiência e acontecimentos. Como raciocina apenas dedutivamente, o subconsciente aceita nossa convicção, seja verdadeira ou falsa. Assim, se lhe oferecemos uma sugestão falsa, ele parte de premissas errôneas e chega a uma conclusão que não está de acordo com a realidade. Como funciona o subconsciente? Suponhamos que um psicólogo ou um psicanalista o hipnotizou. Neste estado, sua mente consciente está desligada e seu subconsciente está extremamente receptivo às sugestões. E sugeriu que você é o presidente dos Estados Unidos. Seu subconsciente aceitaria essa informação como verdadeira. O subconsciente não é capaz de raciocinar, escolher ou diferenciar como o consciente. Você assumiria todos os ares de importância e dignidade que imagina que sejam compatíveis com o cargo elevado. Se o hipnotizador lhe desse um copo de água e dissesse que você estava embriagado, você desempenharia o papel de bêbado da melhor forma possível. Se tivesse contado ao psiquiatra que era alérgico a pólen e ele colocasse um copo de água destilada debaixo de seu nariz dizendo que era pólen, você apresentaria todos os sintomas de um ataque alérgico e as reações físicas e fisiológicas seriam as mesmas como se realmente fossem pólen. Se o hipnotizador lhe dissesse que você era um mendigo, você imediatamente assumiria a atitude de um mendigo. Em resumo, através do hipnotismo, podemos fazer uma pessoa pensar que é qualquer coisa, uma estátua, um cachorro, um soldado ou um nadador. Nesse estado, a pessoa representa o papel sugerido da melhor forma possível, dentro dos limites de seus conhecimentos. Outro ponto importante a lembrar é que o subconsciente sempre aceita a ideia dominante, isto é, aceita nossa convicção sem questioná-la, seja ela falsa ou verdadeira. Porque o pensador científico não precisa suplicar para que seu desejo seja satisfeito. O pensador moderno, esclarecido, científico, sabe que Deus é a inteligência infinita de seu subconsciente. Não importa que diferentes psicólogos chamem o subconsciente de superconsciente, inconsciente ou mente subjetiva, ou que diferentes povos chamam de inteligência suprema, de Alá, Brahma, Jeová, Espírito ou o olho que tudo vê. Todos os poderes de Deus estão em nós, entretanto, Deus é espírito, e um espírito não tem forma. Para ele não existem tempo nem espaço, e vive eternamente. Esse espírito habita o corpo de todos os homens. É por isso que São Paulo diz que despertes o dom de Deus que existe em ti. Timóteo 2, 1-6. A Bíblia também diz:
Eis que o reino de Deus está entre nós. Lucas 17:21. E é verdade, Deus está em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossa imaginação. Em outras palavras, nossa parte invisível é Deus. Deus é o princípio da vida que existe em todos nós. Amor sem limites, harmonia absoluta, inteligência infinita. Sabendo que você pode se comunicar com esse poder invisível através do pensamento, não há motivo para que continue a misturar suas preces com a aura do mistério, superstição e dúvida com que muitas vezes é envolvida. A Bíblia nos diz que "E o Verbo era Deus", João 1:1. Nossas palavras são a expressão de nossos pensamentos. De acordo com o que já vimos neste capítulo, todo pensamento é criador e tende a se manifestar em nossa vida de acordo com a sua natureza. É evidente que sempre que entramos em contato com esse poder criador, entramos em contato com Deus, pois existe apenas um poder criador. Não dois, nem 3 ou 1000, mas apenas um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12:29. Ouve, Israel, significa homem iluminado e esclarecido. O Senhor significa o poder superior. Nosso Deus é o único Senhor, significa único poder, presença, causa e substância. Já no Antigo Testamento, a Bíblia dizia: "E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei." Isaías 65:24. É por isso que o pensador científico que conhece as leis da sua própria mente considera absurdo, tolo e inútil suplicar por alguma coisa já possuída. Em outras palavras, antes que você precise de solução para um problema de astrofísica, química, relações humanas, solidão, doença ou pobreza, a resposta para qualquer problema passado, presente ou futuro já está à sua espera, pelo simples motivo de que a inteligência infinita do seu subconsciente conhece todas as respostas. Tudo isso não passa de bom senso. A inteligência infinita do nosso subconsciente é onisciente e onipresente, e foi essa inteligência que criou todo o universo. Tendo criado todas as coisas, até mesmo todos os homens e todas as galáxias do universo, como a inteligência suprema poderia desconhecer uma resposta? Na realidade, a sabedoria do nosso subconsciente conhece apenas as respostas, pois não tem problemas. Pense por um momento: se a inteligência infinita tivesse um problema, quem o resolveria? Fui salvo pelo anjo da guarda. Quando pequeno, minha mãe me disse que eu tinha um anjo da guarda que sempre velaria por mim e que o anjo acorreria em meu auxílio sempre que eu estivesse em dificuldades. Como todas as crianças, acreditava em tudo que meus pais me diziam. Uma vez, acompanhado por uns meninos, fiquei irremediavelmente perdido em uma floresta. Mas não senti muito medo. Assegurei aos outros que o meu anjo da guarda nos mostraria o caminho. Alguns de meus companheiros riram e ridicularizaram a ideia. Outros me seguiram. Algumas coisas em mim fez com que eu me encaminhasse em uma dada direção, até finalmente encontrarmos um caçador que nos salvou. Os rapazes que se recusaram a nos acompanhar não foram encontrados. Não existe nenhum anjo da guarda com asas velando por ninguém. Minha crença cega em um anjo da guarda fez o meu subconsciente reagir a seu modo, obrigando-me a caminhar em uma certa direção. O subconsciente também sabia onde estava o caçador e guiou nossos passos naquela direção. A Bíblia diz: "Pô-lo-ei em retiro alto,
porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Salmos 91, 14, 15. O nome significa a natureza da inteligência infinita da mente subjetiva. A expressão mente subjetiva e a palavra subconsciente são sinônimos. A natureza da inteligência infinita que existe em nós é que responde à natureza do nosso chamado. Se você estiver perdido na selva, não dispuser de uma bússola e não tiver a menor ideia de onde está o Cruzeiro do Sul, em outras palavras, se não tiver o menor senso de direção, lembre-se de que a inteligência criadora do seu subconsciente criou o universo e todas as coisas que contém, e, portanto, não precisa de uma bússola para achar o caminho certo. Se não reconhece a sabedoria que existe dentro de você, é como se ela não existisse. Suponhamos que você recebe em casa uma pessoa muito ignorante que nunca ouviu uma torneira nem um interruptor e a deixa sozinha na sua casa durante uma semana. A pessoa morreria de sede e ficaria no escuro, com a água e a luz ao alcance da mão. Milhões de pessoas em todo o mundo são como essa pessoa. Não compreendem que a resposta está à sua espera para qualquer que seja o problema que as atormente. Basta recorrerem ao subconsciente com fé e confiança que encontrarão a solução. As experiências compensadoras da prece científica. A palavra prece tem uma variedade tão grande de significados que neste livro o autor se sente obrigado a explicar seu processo nos termos mais simples possíveis. Encontrei muitas pessoas em várias partes do mundo ainda presas a velhas ideias de que nenhum rapaz moderno, atualizado, seria capaz de aceitar antigos rituais e cerimônias, pois não poderiam ser levados a sério por uma pessoa inteligente. Não se prive dos enormes benefícios que a verdadeira prece é capaz de lhe trazer por causa dos preconceitos da infância. Como um rapaz se tornou piloto comercial. O que se segue foi tirado da carta de um rapaz que achava que tudo estava contra ele e me pediu para incluir a carta neste livro, achando que talvez ajude outras pessoas na mesma situação. Esse caso ocorreu comigo. Talvez o Senhor possa usar parte de minha carta para ajudar outras pessoas. Eu sempre quis ser piloto comercial. Há alguns anos, usei as leis da mente para conseguir tempo e dinheiro para estudar. Quando já dispunha de treinamento suficiente para fazer o exame, meu país entrou em recessão. Todas as linhas aéreas dispensaram muitos pilotos. Descuidei-me da busca da verdade. Quando houve necessidade de novos pilotos, eu estava despreparado. Havia 2.500 candidatos para 10 vagas, 90% dos quais tinham mais experiências do que eu. Certo domingo, o senhor afirmou em uma de suas palestras: precisamos chegar a uma decisão quanto ao que queremos e agir de acordo. Enquanto eu estava indo para o trabalho ou voltando para casa, passei a imaginar-me usando um uniforme de piloto. Em vez de estar indo para meu emprego, eu imaginava que estava indo para o aeroporto para tomar um avião ou assistir a uma aula de pilotagem. Eu sentia que era esperado nesses lugares e não podia chegar atrasado. A porta não estava fechada para mim. Todos estavam esperando que eu mesmo a abrisse e passasse para o outro lado. Depois de 3 semanas de concentração, o chefe de pessoal me chamou para uma entrevista. Contou-me que haviam preenchido todas as vagas, mas que um dos candidatos havia desistido um dia antes de começar o curso de aperfeiçoamento. Meus papéis foram processados em tempo recorde. Disseram-me que eu era a solução perfeita para o problema e me agradeceram muito. Este rapaz,
que tem apenas 21 anos, sabe que qualquer coisa que ele acredite com convicção passará para o subconsciente e se tornará realidade. Isso é rezar de verdade. Não reze para um Deus no céu. O pensador científico sabe que Deus, ou inteligência criadora do subconsciente, responde de acordo com as nossas crenças. Ele sabe que existem leis que governam a operação de todo o cosmo e que, como disse Emerson, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. Assim, se sua prece é atendida, deve ser atendida de acordo com as leis de sua própria mente. O espírito vivo que existe em você não suspende as leis da vida para favorecer a alguém por causa da sua santidade ou filiação religiosa. As leis da vida não variam, nem estamos lidando com alguma forma de capricho ou favoritismo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Você está lidando com uma lei universal que recebe seus pensamentos e crenças e age de acordo. Se você impressiona negativamente seu subconsciente, os resultados são negativos. Se você impressiona seu subconsciente construtivamente, os resultados são construtivos. Só existe um poder. A verdade mais importante na vida é que só existe um poder, o qual é onipresente e, portanto, tem que estar em cada um de nós, é a nossa própria vida. Quando o usamos construtiva e harmoniosamente de acordo com sua natureza, chamamos esse poder de Deus ou de bem. Quando o usamos de forma negativa e destrutiva, chamamos esse poder de demônio, Satã, mal, inferno, azar, etc. Seja honesto com você mesmo e faça a seguinte pergunta: como estou usando o meu poder? E você terá a resposta para qualquer problema. É simples assim. Existem muitas maneiras de rezar. Se alguém me perguntasse como eu rezo, responderia que, para mim, rezar é contemplar as certezas eternas ou verdades do infinito do ponto de vista mais elevado possível. Essas verdades nunca mudam, são as mesmas ontem, hoje e sempre. Como um marinheiro rezou e foi salvo. No ano passado, fiz uma série de conferências em um navio que ia para o Alasca. Conversando com um dos marinheiros, ele me contou que na Segunda Guerra Mundial, seu navio havia sido torpedeado e que todos os tripulantes morreram, exceto ele. Encontrava-se sozinho em uma balsa em alto mar e seu pensamento se voltou para Deus. O homem não conhecia as leis da mente, mas em seu desespero começou a repetir sem cessar: Deus me salve, até ficar inconsciente. Quando acordou, estava a bordo de um cruzador inglês. Mais tarde, o capitão desse navio lhe contou que havia sentido uma vontade irresistível de mudar o curso, sendo que o náufrago foi avistado pelo marujo de vigia. A prece do marinheiro foi dirigida para um Deus que ele acreditava estar lá em cima, em algum lugar, uma espécie de ser antropomórfico e que poderia ou não escutar suas súplicas, mas ele tinha uma grande fé em Deus e não deixou de confiar nele. Assim, essa confiança cega passou para o subconsciente, que reagiu à altura, salvando-o. Para encarar o ocorrido do ponto de vista das leis mentais e espirituais, o subconsciente do marinheiro sabia onde estava o navio mais próximo e agiu sobre a mente do capitão, forçando-o a mudar o curso de forma a passar por onde ele se encontrava. Para o subconsciente não existem tempo nem espaço. Seu poder é sem limites. Na verdade, todos os atributos, qualidades e potencialidades de Deus estão em nosso subconsciente, na nossa mente subjetiva ou em qualquer outro nome que queiramos lhe atribuir.
Alguns chamam de sabedoria interior, mente universal, princípio da vida, mente subliminar ou mente superconsciente. Na realidade, não tem nome. Tudo o que você precisa saber é que há uma sabedoria e uma inteligência infinita dentro de você, muito superiores a seu intelecto, a seu ego e a seus 5 sentidos, sempre respondendo a seu reconhecimento, fé e confiança. No caso do marinheiro, ele colocou toda a sua esperança em Deus, acreditando que seria salvo, não importando o que acontecesse. Essa crença penetrou no seu subconsciente, que respondeu à altura. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Por que a oração de súplica em geral é errada? É errada por quê? E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Tudo o que você procura está a seu alcance, porque existe um infinito em você. A solução, a resposta, a cura, o amor, a paz, a harmonia, a alegria, a sabedoria, o poder, a força, tudo isso e muito mais estão dentro de você, só que esperando o seu chamado. A paz é sua, o amor é seu, a alegria é sua, a harmonia é sua, a riqueza é sua, a retidão é sua, a saúde é sua. Sua é a solução para qualquer problema, presente ou futuro. As ideias criadoras de seu subconsciente são ilimitadas. Basta você sentir, saber e acreditar que a resposta é sua e a solução logo virá. Todo o universo existe na mente infinita, sob a forma de ideias, imagens, arquétipos ou configurações mentais. Basta você identificar o que procura e reclamar o que lhe cabe de direito. Isso é rezar cientificamente. Quando você pede e suplica, está admitindo que não tem o que deseja, e seu senso de perda atrai mais ainda as perdas e limitações. O Deus ao qual você está suplicando já lhe deu tudo. Você é livre para se apropriar do que quiser. Alegre-se e agradeça ao poder superior, certo de que, ao contemplar seu desejo, ideia, plano ou objetivo, o subconsciente se encarregará de torná-lo realidade. Seja um bom recebedor. Os presentes de Deus foram oferecidos a você desde o início dos tempos. Por que não aceitá-los agora? Por que esperar? Tudo o que você deseja está a seu alcance. Todas as coisas existem como ideias no infinito, e há uma configuração mental atrás de cada ser do universo. Supunha que um terrível desastre destruísse todos os motores do mundo. Os engenheiros poderiam tornar a produzi-los nas linhas de montagem, pois tudo o que vemos no mundo saiu da mente do homem ou da mente do infinito. A ideia, desejo ou invenção que existe em sua mente é tão real quanto sua mão. Alimente-a com fé e confiança e ela será transferida para o universo material. Onde está Deus? Deus é espírito e o espírito é onipresente. Assim, Deus mora em você e em todos os homens. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essas citações mostram a intimidade da prece quando você realmente mantém um diálogo ou comunhão com o eu superior.
Você não está do lado de fora, suplicando a uma divindade distante que pode ou não responder à sua prece. Você sabe que a oração já foi respondida, mas precisa reconhecer, fazer contato, aceitar completamente que a resposta venha para si. A inteligência suprema, ou o princípio da vida em seu subconsciente, está sempre batendo à porta de seu coração. Por exemplo, se você ficar doente, o princípio da vida insistirá para que você fique bom. Dirá para você: levante-se, preciso de você. Abra a porta de seu coração e afirme com confiança: eu sei e acredito que a presença infinita que me criou pode curar-me. Reclamo a integridade, a vitalidade e a perfeição a que tenho direito. A inteligência infinita em meu subconsciente está batendo a porta do meu coração, lembrando-me de que a cura está dentro de mim. Minha mente está aberta e receptiva à sabedoria infinita. Agradeço a solução que chega claramente à minha mente consciente. Deus é a sabedoria e o poder universal a que todos os homens têm acesso, independentemente de credo ou de cor. Deus responde ao ateu da mesma forma que responde ao santo. Basta crer. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Deus é uma pessoa ou um princípio? Pensar em Deus como um ser antropomórfico ou como uma espécie de homem poderoso, com todos os caprichos, excentricidades e peculiaridades do homem, é uma infantilidade neurótica e um absurdo total. Deus é pessoal para você no seguinte sentido: nesse exato instante, você é capaz de contemplar o amor, a paz, a harmonia, a alegria, a beleza, a sabedoria e o poder, e começará a exprimir essas qualidades porque nos tornamos o que contemplamos. Assim, você terá personalizado ou individualizado as qualidades de Deus. Deus é amor sem limites, harmonia absoluta, alegria total, sabedoria ilimitada, inteligência suprema e vida infinita. É onipresença e onipotência. Deus é também justiça, pois este é um universo de ordem e justiça. Todos os elementos da personalidade provêm do ser infinito que existe em você. E quando você estiver contemplando as qualidades de Deus, estará desenvolvendo uma maravilhosa personalidade. Você, ao mesmo tempo, estará fazendo funcionar a lei de Deus ou a lei do subconsciente, pois tudo que desejamos, acreditamos ou pensamos passa para nosso subconsciente, que reage de acordo com as impressões que recebe. Não podemos aperfeiçoar nossa personalidade sem usar a lei de Deus, porque essa lei diz que nossos pensamentos e sentimentos criam nosso destino e nos tornamos o que contemplamos. Deus é tudo o que existe, em tudo, acima de tudo. Não faça mais rodeios. Reconheça que Deus é a lei e a personalidade. Essas são as duas colunas mencionadas na Bíblia. Depois levantou as colunas no pórtico do templo e, levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Joaquim, a lei. E levantando a coluna da esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz, personalidade. 1 Reis 7:21. Muita gente me diz: não posso rezar para um princípio. Parece que eles precisam de um velho no céu para confortá-los, perdoá-los ou tomar conta deles como um pai humano. Essa atitude é extremamente primitiva e infantil. Lembre-se de que a principal característica da inteligência infinita que existe dentro de você é a acessibilidade. Quando você recorre a essa inteligência com confiança, corporifica-se seu ideal. Você não pode desenvolver uma personalidade equilibrada sem usar a lei da mente.
precisa estabelecer o equivalente mental de tudo o que deseja ser, fazer ou possuir. Uma atitude infantil ou um sentimento piegas em relação a uma divindade distante só podem levar à neurose e à confusão. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Deus se tornará cada vez mais íntimo se você encher sistematicamente sua alma de amor e alegria, paz e harmonia. E, tendo acumulado essas qualidades, você terá forçosamente que exprimi-las. Deus é amor, e a melhor coisa que você pode fazer é parar de rogar, pedir e suplicar o que já possui. A prece afirmativa. De acordo com essa técnica de milhões de pessoas que já estão utilizando, não pedimos nada a Deus. Ao invés disso, lembramos as grandes verdades que nunca falham, como o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1, que significa que nunca faltarão provas do fato de que escolhemos o poder supremo, ou Deus, para guiar-nos, proteger-nos e sustentar-nos, porque sabemos que a palavra pastor simboliza nossa confiança no amor e na orientação de Deus, que nos levará para as verdes pastagens, abundância e águas tranquilas, paz de espírito. Isso é rezar. A prece de invocação. Quando você invocar com confiança a bênção, proteção e orientação do infinito, sua prece será atendida. Santo Agostinho, quando o inimigo estava atacando a cidade de Hippo, na qual era bispo, encontrou conforto, paz e proteção na seguinte prece de invocação que saiu de seu coração: Deixai minha alma encontrar refúgio no turbilhão de pensamentos mundanos, sob vossas asas. Deixai meu coração, este mar de ondas turbulentas, encontrar a paz em vós, ó Deus. Depois de rezar, ele foi dormir, e sua alma encontrou paz. Nunca se esqueça. Primeiro, nós é que respondemos às nossas preces. Isso porque o que o nosso consciente aceita como verdade é posto em prática pelo subconsciente, mesmo que seja falso. Assim, por exemplo, se um estudante tem certeza que vai ser reprovado em um exame, seu subconsciente não terá outra saída senão obrigá-lo a fracassar, por mais que se esforce para ser bem-sucedido. Segundo, quando somos hipnotizados e nosso consciente é desligado, nosso subconsciente fica extremamente suscetível às sugestões do hipnotizador. Por mais estranha ou falsa que seja uma sugestão, nosso subconsciente a aceita e procura interpretá-la ao pé da letra. Nosso subconsciente não raciocina, não pesa os fatos, não investiga nem diferencia. O mecanismo do subconsciente é apenas dedutivo. Se o consciente lhe oferece uma premissa falsa, o subconsciente se encarrega de dramatizar uma resposta correspondente com surpreendente rapidez e sagacidade. Assim, alimente o subconsciente apenas com premissas verdadeiras, honestas, nobres e elevadas. Terceiro, Deus é o Criador, ou inteligência infinita em seu subconsciente, que responde a você de acordo com o que você acredita. Qualquer ideia que você envolve de emoção é impressa no subconsciente, e tudo que é impresso no subconsciente, bom ou mal, se transforma em realidade objetiva. É por isso que respondemos às nossas preces. Se acreditamos que não podemos ser curados ou que não há saída para nosso dilema, nosso subconsciente responde de acordo. E, portanto, mesmo nesse caso, nossa prece é atendida. Na verdade, todas as preces são atendidas. Uma prece não atendida é uma contradição. E tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis,
Mateus 21, 22. Quarto, a resposta a qualquer pergunta está dentro de você, antes mesmo que pergunte. Para receber essa resposta, basta que reconheça o poder infinito de seu subconsciente. Assim, quando você pedir uma solução, espere uma resposta, e de acordo com sua fé, ela lhe será dada. A presença infinita de seu subconsciente, que criou o universo e todas as coisas, tudo sabe, tudo vê e tudo pode fazer. Pedir e suplicar é admitir que você não tem. Com isso, você está admitindo uma fraqueza e limitação e, inevitavelmente, atrairá ainda mais prejuízos e misérias, porque o subconsciente amplifica tudo o que você recebe. A ideia, desejo, imagem mental, invenção, peça, livro, seja qual for a realidade de sua mente, é tão real quanto sua mão. Alimente seu desejo com fé e confiança. Quinto, se você acredita cegamente em um anjo da guarda, seu subconsciente responderá com uma voz interior ou impulso, tal como a vontade de tomar uma certa direção, uma espécie de palpite irresistível. O anjo é a ideia que emerge de seu subconsciente e resolve seus problemas, mesmo que o objeto de sua fé seja falso. Seu subconsciente reagirá de acordo com a sua crença. Sexto, se você não reconhece a sabedoria, poder e inteligência de seu subconsciente, é como se ele não existisse. Nas palavras de São Paulo, despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1, 6. Sétimo, um rapaz com pouca experiência que queria ser piloto comercial competiu com 2.500 candidatos que sabiam mais do que ele. Imaginou-se usando o uniforme de piloto, viu-se pilotando um avião, manteve essas imagens vívidas no consciente e o subconsciente recebeu seus pensamentos contra todas as probabilidades. Foi escolhido para uma das 10 vagas. Esse rapaz sabia como é o funcionamento do subconsciente. Oitavo, Deus é justo e as leis da mente e do universo são constantes e invariáveis. É uma infantilidade, uma tolice e um absurdo pensar que se você pedir e suplicar a um Deus no céu, as leis da mente e do universo serão suspensas para favorecê-lo. Só você mesmo pode responder às suas orações. Seu subconsciente reage a seus pensamentos e responde de acordo com a natureza de suas imagens mentais. Nono, só existe um poder no universo, não 2, nem 3 ou 1.000, apenas um. Quando usamos esse poder de forma construtiva, esse poder é chamado de Deus. Quando usamos de forma negativa ou destrutiva, é chamada de demônio, inferno, azar, etc. Décima, as pessoas rezam de muitos modos. Considere a prece como uma contemplação das verdades de Deus do ponto de vista mais elevado. Quando enchemos nossa mente com as verdades de Deus, que são imutáveis, neutralizamos e obliteremos as imagens negativas em nosso subconsciente. Somos o que contemplamos. Tudo o que acreditamos com confiança é transformado em realidade objetiva pelo subconsciente. Isso é rezar de verdade. 11. Muitos homens que não conhecem o verdadeiro significado da oração e que têm ideias infantis, grotescas e errôneas a respeito de Deus, suplicam a Ele para que os salve, e muitos que acreditam sinceramente que algum Deus no céu irá salvá-los, são realmente salvos. Isso porque, mesmo que o objeto da nossa crença seja falsa, conseguimos os mesmos resultados,
pois o subconsciente não põe em dúvida as informações recebidas. 12º. Pedir e suplicar a uma divindade é admitir que você não tem o que quer. E essa atitude atrai mais necessidades e limitações. Assim você recebe o contrário do que deseja. A Bíblia diz: todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Marcos 11:24. Você acredita que o carvalho está na bolota, mas precisa plantar a semente. Da mesma forma, seja qual for seu problema, por mais difícil que pareça, a resposta está na forma de um desejo. Seu desejo é a semente, que tem sua própria matemática, mecânica e forma de expressão. Seu desejo é tão real quanto sua mão, e é tão real em sua mente como a ideia de um rádio. Acredite que a inteligência infinita em seu subconsciente, o único poder criador, pode realizar seu desejo. Acredite na realidade da sua ideia, alimente-a com fé e confiança, e então, como uma semente que é regada e fertilizada no solo, ela crescerá e dará os frutos da sua prece atendida. É por isso que você pode acreditar que seus desejos já foram satisfeitos. Em sua mente, tudo o que você quer já é uma realidade. 13º. Você é o templo do Deus vivo. Deus é espírito vivo que habita em nós, e é através de nossa mente que podemos conversar com o único poder criador existente. O único poder imaterial que conhecemos é o nosso pensamento. Ele é criador e temos consciência do que estamos criando. O princípio da vida que existe em nós está sempre batendo à porta do nosso coração, dizendo: levante-se, supere-se, cresça, avance, abra todas as portas. Se você reconhecer essa verdade, estará no caminho da felicidade, da liberdade e da paz de espírito. 14º. Deus, que é espírito em todos os elementos da personalidade, como livre-arbítrio, amor, harmonia, alegria, beleza, poder, força, sabedoria e inteligência. Deus também é justiça. Não pode haver paz sem ordem. Como você poderia desenvolver uma personalidade equilibrada sem praticar, desejar e transferir para o subconsciente todos os atributos, qualidades e potencialidades de Deus? Você é o que deseja ser. Em outras palavras, você é quem se incorpora ao subconsciente. Uma atitude sentimentalista e piegas com relação a uma divindade leva apenas à confusão, à neurose e à decepção. A lei e a personalidade são uma coisa só. Para que o poder universal possa agir por meio de um indivíduo, primeiro ele precisa se tornar o indivíduo. Se você contemplar em espírito as verdades de Deus, então Deus assumirá para você um papel muito pessoal. Mas Deus não é uma pessoa. Se por pessoa você quer dizer um velho barbado sentado em um trono, ideia que seria ridiculamente infantil. 15º. Você pode afirmar certas verdades importantes e, por meio da repetição, da fé e da confiança, chegar a aceitá-las de todo o coração. Assim, sua prece afirmativa sempre trará resultados. Tudo o que você está fazendo é convencer a si mesmo de que o que está afirmando é verdade. E depois de um certo tempo, começará a perceber que 3 e 3 são 6 e não 7. Então tudo acabará bem. A prece de invocação de Santo Agostinho, que sempre dava resultado, era a seguinte: deixai minha alma encontrar refúgio no turbilhão de pensamentos mundanos sob vossas asas. Deixai meu coração, este mar de ondas turbulentas, encontrar a paz em vós, ó Deus. Em breve,
o próximo capítulo.